futebolaço, Dieguinho na área, como sempre, com muita informação para vocês. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam o nosso perfil oficial no Instagram e também a lojinha do Futebolaço. Você que tem um sonho de adquirir camisas antigas do Vascão da Gama, entre em contato com a gente lá, que o seu sonho está na lojinha do Futebolaço. Se você quiser também vender uma camisa antiga do Vascão aí, estando em bom estado, de repente ela pode estar encontrando o endereço de um outro vascaíno. Então ajude a gente a continuar realizando sonhos aí por todo esse Brasil. Beleza? Dito isso, minha galera, vamos aí começar as informações. A primeira notícia muito boa: Vasco e Léo Jardim avançam para uma renovação de contrato, muito possivelmente até 2030. Antes da partida entre Vasco da Gama e São Paulo, lá em São Paulo, Presidente Pedrinho, o Carlos Amodeu e o staff do Léo Jardim tiveram uma reunião. O Vasco fez uma nova proposta e pela primeira vez a negociação avançou e caminhou bem, tá bom? O próprio nosso novo diretor executivo, Admar Lopes, confirmou em entrevista coletiva hoje, a gente vai ouvir isso daqui a pouquinho, de que a coisa tá caminhando e devemos ter novidade em breve. Então Léo Jardim se aproxima da renovação de contrato com o Vasco, graças ao bom Deus. Vamos lembrar que a renovação de contrato do Verratti também ali foi uma celeuminha para poder renovar. Só a preocupaçãozinha que eu tenho aqui: óbvio que o Verratti e o Léo Jardim literalmente são pilares do time, né? Um é o goleiro, outro é o centroavante, mas não só por posição, porque eles são brabo mesmo. Minha preocupação é como o Vasco está conduzindo essa renovação, para todo mundo também que for querer renovar, não querer esticar a corda, né, e jogar também essas renovações salariais lá em cima. Mas a notícia importante e impactante é que o Léo Jardim encaminhou a sua renovação de contrato com o Vascão da Gama, tá bom? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários do que vocês acharam dessa informação. Beleza? Agora vamos virar a chavinha, porque o Admar Lopes, o nosso mais novo diretor executivo, foi apresentado hoje no CT Moacir Barbosa, e vou aqui pensar para vocês alguns trechos aqui para a gente ir debatendo sobre o nosso novo diretor executivo. Primeiro, 4 falas aqui: como andam os preparativos para a janela de transferências, como o Vasco vai contratar e vai se portar no mercado, já sabendo que tem poucos recursos para fazer contratações, quais são os critérios de contratação que o Vasco vai adotar nessa janela, podemos esperar aí nomes de peso nessa janela que vai abrir, e quais são os objetivos do Vasco para esta temporada. Com vocês, Admar Lopes, respondendo sobre esses temas. Acabei de chegar, é tudo muito recente. Obviamente que antes da minha chegada, na última semana já houve várias conversas com toda a diretoria, inclusivamente ao leve com o Filipe e com o Diniz. O objetivo é analisar o que existe, perceber as necessidades junto com o técnico, entender que existe um grupo. Acho que o Vasco está numa fase, no meio da temporada, e no momento também do clube, em que precisa do máximo de estabilidade possível, mas com uma janela aberta, e até pela situação financeira do Vasco, estamos abertos a qualquer oportunidade, tanto de entrada e saída, e é um assunto a ser discutido ainda nos próximos dias. Desde que eu comecei a conversar com a diretoria do Vasco, ficou muito claro que se trata de uma diretoria bastante responsável. Sempre me explicaram e me fizeram entender primeiro a grandeza e a exigência do Vasco, mas ao mesmo tempo também a situação financeira complicada que o Vasco vive no momento. Sendo assim, a nossa abordagem ao mercado será normalmente... Nós temos, vou formular aqui um pouquinho, nós temos vontade de trazer os jogadores que acrescentem, mas também temos a noção que precisamos resolver antes disso alguma situação pendente no plantel, no elenco, aliviar um pouquinho a folha para poder contratar, mas de alguma forma temos alvos dentro do nosso bolso, dentro das nossas possibilidades, que gostaríamos de trazer. Respondendo mais concretamente, queremos reforçar
e temos a noção da situação financeira, mas acreditamos que vai ser possível trazer jogadores para ajudar a equipa. A janela de meio do ano é uma janela muito particular e muito específica, não dá muito tempo para o jogador se adaptar, ou seja, o primeiro critério será a qualidade do jogador, o segundo critério é se encaixa financeiramente com os nossos recursos, e a partir daí, se houver uma facilidade de adaptação, vai ser priorizado em um jogador que não tenha qualquer ligação ao futebol brasileiro ou ao futebol sul-americano. Não invalida que uma boa oportunidade de um jogador que não seja e que não esteja identificado com o futebol brasileiro venha a entrar. Temos o exemplo do Nuno, por exemplo, que foi um jogador que se adaptou muito rapidamente. Nós vamos olhar mais para o perfil técnico, físico, psicológico do jogador e para se é possível ou não fazer a operação do que propriamente ao BI ou ao passaporte. Dizendo que no meio do ano a minha preferência, sempre em circunstâncias normais, será jogadores que tenham uma adaptação mais rápida. O objetivo do Vasco é dar passos seguros e estáveis na continuidade do que esta diretiva tem vindo a fazer para colocar o Vasco lá no lugar onde ele merece. Existe ambição interna da minha parte e das pessoas que estão em funções. O Presidente e o Filipe, como ex-jogadores e como conhecedores da história do Vasco, passaram a responsabilidade, a exigência e a ambição do clube. O objetivo é tentar fazer o melhor em todas as competições. Estas competições são importantes e eu acredito que podemos chegar longe nas duas competições a eliminar e fazer um Brasileirão de acordo com igual ou melhor do que aquilo que aconteceu ano passado, tentar qualificar para as competições continentais. Bom, galera, para mim tá muito claro aí pelas primeiras palavras aí do Admar Lopes que não é pra gente esperar contratações de impacto, nenhum nome de peso, e ele fala algo para mim que é importante, principalmente se você deixar um pouco de ser emocionado e olhar para a realidade do Vasco. Eu sei que, pô, o Flamengo tá voando há um tempo, o Botafogo aí, porra, tá subindo o foguete dele aí com o John Textor, o Fluminense também do seu jeito vem fazendo suas graças, mas o Vasco tem que olhar pra dentro e ver qual é a realidade dele de hoje. A gente precisa trabalhar bem o nosso presente para poder construir um futuro bacana. Não adianta aquele desespero aí de, pô, ganhar um título ou fazer uma graça, fazer um time sem condição de pagar e acontecer o que aconteceu em 2011, aquele voo de galinha, vai, ganha e depois estoura uma crise financeira ainda maior, tá bom? E ele fala ele usa um termo que eu acho interessante, que é dar pequenos passos, né? Ou seja, a intenção do Vasco é temporada a temporada até que se chegue um novo investidor, degrauzinho por degrauzinho. O ano passado foi o 10º no Brasileiro, semifinalista da Copa do Brasil. De repente, chegar de novo a fases agudas aí da Copa do Brasil Sul-Americana e terminar em 7º, terminar em 8º, terminar em 6º. No outro ano, manter isso aí, de repente ganhar uma Copa. Enfim, é ano a ano, nem que seja, né, paulatino, mas não muito, o salto não sendo muito grande de uma temporada para outra, mas sempre andando para frente. Então acho que a realidade do Vasco de fato hoje é essa, cara. Projetar que a gente vai ganhar título esse ano que vem, a gente vai ter um super time, com a situação financeira atual do Vasco, não dá. Então achei interessante essa questão de botar pé no chão. Agora a gente tem que cobrar, né? Não adianta ficar só no discurso, que a gente veja de fato, ano após ano, o Vasco melhorando, tá bom? Tem a reforma de São Januário para sair, tem a questão aí também da conclusão e do avanço das obras no centro de treinamento. São questões importantes que vão aproximando o Vasco de voltar a ser uma potência e de ganhar títulos. Beleza? Vamos agora para o segundo bloco aí da apresentação do Admar Lopes, e agora ele vai falar um pouco sobre Diniz e algumas questões que resvalam aí no treinador. Primeiro, como foi a conversa com o Diniz sobre reforços, se é que já teve essa conversa. Segundo, qual é a análise dele do trabalho do Diniz e do próprio elenco do Vasco, que tem uma resposta importante aqui. E também o Fernando Diniz pediu, numa entrevista coletiva recente, que o Vasco não vendesse o Ryan nessa janela. E aí, vai ser possível atender esse pedido do Fernando Diniz? Com vocês, Admar Lopes. Eu acabei de chegar, não é? Temos um técnico com a dimensão, o tamanho e a competência do Fernando Diniz. Estamos no meio da temporada, é muito importante entender isso. Estamos no meio da temporada. Tudo que for feito vai ser de acordo com o ok e com o parecer positivo
do técnico e do Filipe. Ou seja, eu venho com as minhas ideias, com o perfil dos jogadores que eu acredito que são interessantes e pelas conversas que nós tivemos até agora, temos uma visão semelhante e com certeza que vamos encontrar jogadores em que toda a gente esteja de acordo e que seja unânime na decisão. Respondendo à questão concreta, ainda não tive a oportunidade de falar com o Mr. Diniz sobre os nomes concretos, mais sobre perfis, mas isso vai acontecer nos próximos dias, com certeza. Para começar, eu sou um fã do Diniz, antes de sequer cogitar o meu nome para o Vasco. Já tive a oportunidade de lhe dizer. São equipas com uma identidade muito forte, eu gosto, com ideias muito bem definidas. Ele tem uma capacidade muito grande de tirar o máximo dos seus jogadores. Eu acho que já se conseguiu ver nos quase 2 meses que ele tem em função, que houve jogadores que já cresceram, e eu acredito que há mais jogadores ainda que vão crescer e que ele vai conseguir tirar o melhor deles. Acredito que o elenco é um pouquinho, talvez, desequilibrado em algumas funções, pode faltar ali um ou outro perfil, mas também tão pouco queremos fazer alguma revolução. E o que eu sei que o Diniz quer é jogadores que cheguem e que realmente ajudam de forma inequívoca. Trazer por trazer não faz nenhum sentido, nem para ele nem para nós, obviamente. Por isso, respondendo mais concretamente, eu acho que há um outro perfil que nos pode faltar no elenco, que estamos analisando, mas no modo geral, acredito que há potencial no elenco para fazer melhor do que foi feito até este momento da temporada. O Mr. Diniz, o que ele pediu foi que os 11 jogadores, 12, os jogadores mais utilizados, os titulares, digamos assim, que não haja uma negociação, uma saída nesta janela. Agora a questão é que o Vasco vive uma situação financeira relativamente complexa e há propostas que não podem ser recusadas. A minha expectativa, juntamente com a diretoria, é manter o Ryan, não negociar o Ryan nesta janela, ok? Agora há uma multa rescisória, se alguém pagar a multa, nós não podemos fazer absolutamente nada. E eu acredito, muito honestamente, com o trabalho que nós estamos a fazer, que o Ryan vai ficar até ao final do ano no Vasco. Acredito, mas nada é impossível no futebol. Bom, deixou muito claro também nessa questão agora é que o Vasco financeiramente está apertado. Ele fala sobre aí questão de chegadas e de saídas e também da redução da folha salarial. O Payet abriu um grande fôlego aí na folha salarial do Vasco com a sua saída já confirmada. Ficou aí no ar que deve sair mais gente. Quem? Não sabemos ainda. Considerando jogadores de salário mais elevado, o Verratti não, o Léo Jardim vai renovar, aumentando inclusive o salário dele, o Coutinho deve renovar, não sei se o Vasco vai conseguir de repente reduzir um pouco o salário do Coutinho. Enfim, o Jair é um dos salários mais altos do elenco, mas o Diniz pediu para ele continuar e completou o 7º jogo aí, não vai ser negociado agora, pelo menos não para o futebol brasileiro, se for negociado é ir para um futebol de fora. Enfim, tô curioso aí para saber quem são os nomes que podem sair aí para abrir espaço, na folha. Tá bom? E sobre a questão do Ryan, ficou claro aí que o Diniz pediu para não negociar nenhum titular, mas é aquilo também, né? O Vasco sabe que a água também bate um pouquinho na bunda, dependendo da proposta, vai ser um detalhe recusado. No próximo vídeo, eu vou falar sobre as categorias de base do Vasco que estão voando, e eu acho que o Vasco pode se valer do Ryan até para negociações futuras. Se o Vasco conseguir segurar o Ryan ao máximo, e o Ryan, óbvio, também tem que entregar dentro de campo, eu acho que o Vasco pode fazer uma baita venda do Ryan, passando da casa de 100 milhões de reais, e isso automaticamente inflacionar o valor dos outros jogadores. O Vasco está com a safra de sub-20 e sub-17 aí fenomenal. A gente pode começar a colher frutos de toda essa galera numa escadinha de produção, um atrás do outro. Se você vende mal o Ryan, a tendência é tu puxar para baixo também o valor da venda dos próximos jogadores, tá? Mas é só um comentário meu aqui. E indo agora para o último bloco aí sobre a entrevista de apresentação do Admar Lopes, pincei aqui 3 questões curtinhas. Como andam as renovações de Léo Jardim e Filipe Coutinho? Depois ele é de novo perguntado sobre a situação do Léo Jardim, ele dá um pouco mais de detalhes. E para fechar, sobre o Douglas Luiz, existe a possibilidade do jogador vir ao Vasco? O DG deu uma entrevista recente falando que até conversou com o Coutinho ali, que ele tinha um sonho de jogar com o Filipe Coutinho.
Coutinho aí deve estar renovando o contrato com o Vasco por mais um ano e meio, a gente não sabe mais quanto tempo de carreira o Felipe Coutinho tem. Enfim, a questão é que o DG teria que vir para o Vasco esse ano, no máximo ano que vem. Ele deve ser negociado pela Juventus na janela do meio do ano, mas acredito que pela idade, pela bagatela que a Juventus pagou nele, realmente vai ser difícil o jogador vir ao Vasco nesse momento agora. Mas vou deixar com vocês aí o Admar falando sobre esses temas. Existem conversas abertas em relação à renovação dos dois jogadores em causa. Existe um interesse grande do Vasco, para que continuem, de toda a gente, inclusivamente do técnico. Existem ofertas sobre a mesa, existem discussões abertas e nos próximos dias poderá haver algumas novidades em relação aos dois casos. Sonhar, eu sonho. Agora, neste momento, contratar um jogador como o Douglas Luiz é completamente impensável, infelizmente. Nesta janela acho muito difícil chegar a um nome desse nível. Futuramente, se for... independentemente do nome, se for um jogador que estiver com vontade de representar o Vasco, fisicamente com as condições, tecnicamente que seja um jogador que acrescente, a porta estará sempre aberta desde que cumpra os requisitos e a responsabilidade financeira da direção em causa. E neste momento acho que vai ser, nesta janela pelo menos vai ser difícil trazer um jogador desse calibre. Em relação ao Léo, tenho um passado de profissional com ele. Mantivemos uma relação de amizade, é alguém que eu mesmo durante estes anos pontualmente comunicava. Foi das primeiras pessoas a parabenizar quando eu decidi aceitar este desafio do Vasco. Temos falado bastante e eu acredito que nos próximos dias poderão haver avanços significativos em relação à renovação. É a vontade de ambas as partes e quando todas as partes querem, acho que o entendimento vai acabar por chegar. Bom, ficou muito claro aí que, pegando aí o próprio Douglas Luiz como parâmetro, jogadores aí muito caros, grandes contratações, com grandes salários e baita valores aí de transação não devem rolar. Mas, enfim, criatividade sempre é possível. Eu sempre falo aqui no canal, e tá muito claro, que os jogadores menos badalados que o Vasco contratou desde a SAF pra cá, hoje são os maiores e melhores jogadores do time, e o Vasco já tem um histórico de quando contrata jogador de nome mesmo, ou o cara não rende no Vasco, ou rende por um período curto, e aí depois fica só naquela saudade daquilo que a gente nunca viveu. Pô, vai que, se o treinador, se o time fosse um pouquinho melhor, sempre fica nesse rame-rame aí. O Medel, que é um cara que eu vejo pouco ser citado, foi muito bem em 23, o 24 dele já é... desmoronando mal pra caramba ali. Então tem muito isso, cara. Tem muito isso na história do Vasco. Então vamos às vezes dar um pouquinho mais de moral. Esse ano, mais um. Quem é Nuno, pô? Sei lá quem é Nuno Moreira. O cara joga aí no Casa Pia de Portugal. Tá aí, ó. É uma das referências do time. O Vasco tem se dado melhor quando vai nesse perfil de jogador. Léo Jardim, Verrete, Paulo Henrique, Piton, o próprio Nuno, né? O David, que foi muito importante, chegou aí meio escanteado. Tá maluco? Eu mesmo fui muito contra a contratação dele, chiei pra caramba. Então, esses jogadores têm dado mais certo do que o Pedro Raul, que chegou badaladíssimo aqui, o próprio Jair, que chegou badaladíssimo aqui, o Paê, que chegou, como estrela mundial e entregou um pouquinho, mas no todo saiu devendo muito. O próprio Coutinho, que vem numa melhora, mas se você analisar esse balanço inteiro aí, de 10 meses aí, 10 meses não, né, de um ano já com a camisa do Vasco, o saldo é mediano para baixo, né, o saldo não é positivo, considerado a expectativa. A gente está vendo ele engrenando e virando a chave. Tomara que nesse novo contrato, de julho para frente, a gente fala, realmente, cara, ele engrenou de vez e... foi show de bola daqui pra frente. Mas o balanço desse primeiro ano aí foi mediano pra fraco do Coutinho, enfim. Então a gente tem se dado melhor quando a gente pega o Paulinho, por exemplo, que era um anônimo e chegou aqui, virou um pilar do time. Infelizmente teve aquela lesão grave de joelho. Então vamos dar também aí um pouco de paz e carinho para eventuais jogadores que cheguem aqui, não tão conhecidos do grande público. E vamos esperar o cara apresentar. Se ele jogar mal, aí critica. Se jogar bem, a gente dá moral. É bem verdade que vários anônimos aqui quebraram a bola também, né? Jean Davi, esse é o campeão. O Lloyd aí que, já irritou com algumas questões. O próprio Maxime também, que foi investido um valor ali e já até saiu. Enfim, então é importante também analisar o todo, beleza? Então é isso, minha galera. Eu encerro com vocês a nossa primeira edição.
Qualquer momento eu volto aí com mais informações. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários do que vocês acharam de tudo que a gente discorreu nesse vídeo. Beleza? Então se inscreve aí no canal se chegou aqui no final. Um prazer sempre produzir conteúdo para vocês. Tamo junto e até a próxima edição. Lembrando, você que quer comprar camisas aí antigas aí do Vascão da Gama, entre em contato com a gente lá na lojinha do Futebolar. Sempre tá aqui na descrição do vídeo aí o link. Você cai direto, chama a gente no direct, que é sempre um prazer atender vocês. Em breve eu divulgo aí o número de WhatsApp para você fazer contato. Algumas pessoas falam que não tem rede social, não tem Instagram, então a gente vai conseguir atender um outro público também, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento de volta, vai, tamo junto, valeu!